Olá, professores, muito bem-vindos aí a mais esse tutorial. Meu nome é Robson e irei auxiliá-lo enquanto a utilização do recurso de antiplágio na ferramenta Blackboard. Esse recurso de antiplágio é uma ferramenta usada para evitar plágios, criar oportunidades para ajudar os alunos a identificar corretamente as origens a serem atribuídas. Dessa forma, o aluno não só parafraseia, ele realmente tem a orientação com esse recurso para poder fazer corretamente a citação. E ainda é muito eficaz tanto para impedir o plágio quanto como ferramenta educacional. Ele compara exercícios enviados com um conjunto de fontes para identificar áreas semelhantes entre o exercício enviado e os trabalhos existentes. Dentro do ambiente do Blackboard, eu estou aqui na área inicial, eu vou aqui nas disciplinas, vou selecionar primeiramente a disciplina que eu quero inserir o recurso de antiplágio. Então, eu seleciono a área inicial e vou até as disciplinas dispostas no menu. Com as disciplinas abertas aqui no sistema, eu vou selecionar uma para exemplificar, certo? Para a gente poder utilizar os recursos disponíveis. Na área inicial da disciplina, eu vou primeiramente demonstrar como atribuir o recurso de antiplágio a um exercício e logo na sequência as submissões diretas de arquivos. Primeiramente eu vou na guia aulas, certo? Dentro da guia aulas eu tenho várias opções, porém como eu vou atribuir esse recurso a um exercício, logicamente eu tenho que criar o exercício antes de submeter. Então, nós vamos na guia avaliações, logo na sequência a opção exercícios. Uma vez selecionado, ele já vai abrir a interface para que eu coloque o título desse exercício, não propriamente é o enunciado do exercício, que nós vamos colocar aqui basicamente nas instruções. Então, o nome, eu vou colocar aqui estudo de caso, que é um exemplo muito clássico, aplicado aí pelos professores. Então, aqui eu vou escrever, faça o estudo de caso do texto trabalhado em sala de aula no dia. Ótimo. Então, esse aqui vai ser a minha orientação. Ele aqui ainda permite, dentro do exercício, eu anexar um arquivo base, ou seja, se eu quisesse colocar esse texto aqui como exemplo, que foi trabalhado na sala de aula, eu poderia, para facilitar para o aluno ter uma referência. A data de vencimento, aqui não é o caso, eu vou preencher os pontos possíveis, eu vou determinar que vai valer um ponto, e aqui é o segredo, ou seja, é aqui que eu vou marcar a opção para o Blackboard varrer o documento enviado e trazer as referências aí no antiplágio. Detalhes de envio. Bem, ele permite que eu envie individualmente ou em grupo, ok, isso já foi falado nos tutoriais anteriores, a tentativa eu vou deixar única. Pois bem, ferramentas antiplágio. Ele está aqui com uma caixinha para ser marcada, caso o professor solicite, precise, tenha necessidade aí do antiplágio. Então, eu vou simplesmente marcar. Nesse momento, o exercício já está apto a receber o arquivo e rodar o antiplágio. Ok. Nesse primeiro formato, somente o professor vai ter acesso à análise, ao relatório de originalidade dessa produção, certo? Então, o professor vai ter acesso, vai avaliar e vai submeter a nota. A segunda opção que ele permite marcar é o seguinte, olha, eu vou passar um antiplágio, o professor vai corrigir, porém o aluno também vai ter acesso a esse relatório de originalidade, ou seja, o relatório onde ele traz as referências e da onde que o aluno possivelmente efetuou a cola. Se você, professor, não marcar essa segunda opção, o aluno não vai ter acesso. Então, não é que existe uma orientação geral. Aí vai da aplicação do objetivo de aprendizagem de cada um. O interessante de compartilhar com o aluno é que ele vai ter
a evidência, né? A evidência, ele vai ter acesso à evidência da onde que foi efetuada a cola e não simplesmente vai ficar como ponto central no professor, certo? E a última opção aqui, que normalmente por padrão a gente deixa desmarcado, que é o quê? Quando você submete esses relatórios de antiplágio, se caso você marcar aqui, ele vai excluir do banco de dados, ou seja, se o Joãozinho te enviou um arquivo, o antiplágio rodou, fez o relatório de originalidade, você marcar essa opção, ele não vai ficar no banco de dados, ou seja, você, se caso outro aluno efetuar a cópia de trechos ou completamente do texto da mesma sala, da mesma turma, enfim, ele não vai encontrar essa referência, ele simplesmente vai achar na web, né? Ele também tem esse trabalho aí de verificar o plágio entre os alunos, ok? Mas se caso marcado, ele não vai fazer essa verificação. Aqui eu não vou abordar esse tópico, que já está no tópico de criação de exercícios, né? Dentre aí os vários vídeos que eu já postei, é só verificar lá no canal do YouTube ou na própria página do professor na Exanc, ok? E vou enviar. Pronto, o exercício, pessoal, com esse estudo de caso e a verificação de plágio foi criado. Simplesmente isso. Crio o título, crio as instruções, marco a opção que realmente o antiplágio vai rodar e defino ali as datas e pronto, envio. Então, dessa forma, esse trabalho aqui de estudo de caso, esse exercício, já vai ser realizada a verificação. Bem, com o exercício criado, né, eu entrei aqui com o meu perfil de aluno, somente para demonstrar como é a dinâmica que o aluno vai seguir, e depois eu retorno na dinâmica do professor, como ele vai receber esse exercício e vai verificar o relatório antiplágio e submeter as notas. Pois bem, o aluno em seu perfil ele vai acessar a disciplina em que foi criado o exercício, vai na guia aulas e assim que está disponibilizado o estudo de caso. O aluno, por sua vez, clica nesse título, vai aparecer na interface os pontos, né, e aqui a instrução criada, faça o estudo de caso, né, de texto, enfim. Ele tem duas opções. Primeiro, gravar o envio, ou seja, ele vai responder dentro do próprio ambiente, ele vai fazer esse estudo de caso com esse editor, que é bem similar ao Word, porém, eu não indico esse uso, ok? Por dois motivos. Primeiro, a limitação de formatação, é um ambiente que vocês podem perceber que ele é limitado em quanto a páginas, então o usuário, ao chegar no final da linha, que ele vai ter uma certa dificuldade. E a opção mais indicada é pesquisar no meu computador. O que é isso? Ele simplesmente está pedindo para o aluno ir lá nos arquivos e procurar esse estudo de caso, a resolução do exercício, certo? No meu caso aqui, eu coloquei na área de trabalho, né, um texto para exemplo, então eu vou encontrá-lo aqui e vou submeter esse trabalho, tá? Essa resposta, né, desse exercício. Então vamos lá, vou colocar aqui um arquivo qualquer, notem que ele está em doc, né, ou seja, em Word, o arquivo já foi anexado e por fim eu vou enviar como aluno. Na sequência, pessoal, eu vou acessar o meu perfil como professor e vou demonstrar para vocês como e onde vocês visualizarão os exercícios e têm acesso ao relatório de originalidade. Bem, estamos agora já com o perfil de professor, né? Anteriormente eu demonstrei o passo a passo como o aluno submete a resolução desses arquivos, né, desses exercícios, enfim. Bem, aqui nós estamos na área inicial da disciplina com o exercício criado, que nós criamos em aulas, e o gerenciamento, né, desses arquivos recebidos e atribuição de notas, acompanhamento de quem está fazendo ou não as atividades, nós vamos no menu localizado na parte inferior da tela. Ok? Então nós vamos aqui no menu gerenciamento do curso, na opção centro de nota. Logo na sequência, centro de nota inteiro. Nessa tela, eu também já detalhei o acompanhamento dessas atividades em outra oportunidade, né, em outros tutoriais.
se atentem lá na parte da Exanc ou do YouTube. Pois bem, o aluno que eu respondi a atividade foi o aluno Exanc, que é esse perfil aqui em que eu criei simplesmente para exemplificar. Então, note que nesse centro de nota inteira ele me traz inclusive a data que o aluno acessou, olha, que foi agora há pouco, né, dia 6. Então, ele cria colunas para cada exercício, para cada teste criado. E, logicamente, como o nosso estudo de caso foi o último exercício criado, ele está aqui na última posição. Notem que ainda não tem nenhum arquivo recebido, ou seja, não tem nenhum símbolo identificando aqui que o aluno te enviou algo. Quando chegar esse arquivo, nós vamos ter esse símbolo aqui, olha, de precisa de avaliação, uma exclamação na cor amarela. Agora eu atualizei a página e notem que o aluno me enviou o arquivo e já está o símbolo de exclamação, né, indicando que eu, professor, preciso avaliar o trabalho enviado. Pois bem, com o trabalho enviado, eu vou selecionar a setinha aqui à direita da célula e clicar na opção tentativa, em que ele apresenta a tentativa e a data que o aluno enviou. O sistema agora ele vai gerar a visualização do arquivo enviado automaticamente, certo? Ele gera essa visualização, né, automaticamente. Caso o Blackboard não gere a visualização, simplesmente clique no título do trabalho enviado, ok? Porque ele já vai gerar, normalmente ele gera automático, porém, caso ocorra alguma falha, ele trave, você pode clicar aqui que ele vai gerar visualização ou ainda você pode baixar. Certo, o que temos nessa tela? Primeiro, o nome do aluno. Como eu defini somente uma tentativa, ele está falando, olha, é a tentativa 1 de 1, logicamente. Você pode atribuir a nota, clicando no lápis, né? Aqui atribuir a tentativa e vejam, a parte que é integral aqui desse tutorial, é o antiplágio, Save Assignment. Eu vou expandir a tela, eu tenho a tela de feedback, e para que eu possa ter acesso ao relatório de originalidade, onde eu vou clicar? No botão Save Assignment. Veja bem que ele expandiu, está me falando, olha, tem 33% de possibilidade de cópia desse trabalho enviado. Então, o que eu faço? Eu exibo o relatório de originalidade. Certo? Ele está trazendo aqui todas as referências, ele identifica aqui nessa lateral o índice, né, de plágio e as referências. Notem que se eu clicar na área identificada, ele traz o que o aluno colocou e aonde é a possível cola, o possível plágio, certo? Então, eu clicando aqui, ele vai me encaminhar para o site de onde veio a possível cola. Então, vamos navegar aqui para um indício mais interessante. Notem que é bastante peculiar o algoritmo que faz essa verificação. Vejam que o texto está citado, conforme aqui no final desse trecho, ok? Mas ainda assim identificou como plágio. Então, isso vai acontecer. Então, você pode clicar na onde o sistema identificou como possível plágio e ainda verificar essa possibilidade de plágio. Para ignorar, qual é o procedimento? Olha, eu quero ignorar determinadas indicações que o Blackboard identificou como possível plágio. Então, eu venho aqui, simplesmente marco, certo? Seleciono aqui as citações e vou marcando. Olha, eu não quero que você leve em consideração essa e essa. E vou reenviar o arquivo. Ou seja, você está falando para o Blackboard que você aceitou a análise que ele fez, porém, ele vai desconsiderar. Então, o reenvio, ele vai passar por um processo de reanálise e vai te retornar o arquivo totalmente atualizado com base naquelas observações que você fez. Bem, dessa forma, a gente fecha o ciclo aqui de como criar o exercício, atribuir a ferramenta antiplágio e ainda verificar o relatório de originalidade e compartilhar esse relatório com o aluno, certo? Com a ferramenta de feedback, você pode
retornar para o aluno. Atenção, seu exercício foi desconsiderado por apresentar alto índice de cópia. Pronto. Eu vou enviar aqui, o aluno vai receber esse feedback, certo? Bem, pessoal, esse foi o recurso de antiplágio embutido em um exercício. Na sequência, agora eu vou demonstrar para vocês como submeter arquivos dos diversos tipos direto à ferramenta antiplágio. Ou seja, você não precisa necessariamente criar um exercício, mas essa opção é para relatório, ela é para arquivos, para documentos totalmente desconexo à atividade da disciplina. Ou seja, você tem um documento qualquer que o aluno te enviou, você quer submeter esse arquivo à verificação do plágio? Ok, mas o aluno, essa atividade ela não vai estar atribuída à disciplina. Pois bem, como é que eu acesso esse recurso? Nós vamos no mesmo menu de gerenciamento do curso, ó, notem que eu estou em uma disciplina aqui de exemplo, tá? Isso pode ser feito em qualquer disciplina. Então eu vou em ferramentas do curso, vai expandir o menu, eu vou lá na opção Save Assignment, certo? O termo está em inglês, mas considerem essa nomenclatura. Ele de cara já vai abrir o itens do antiplágio e Direct Submit. Itens do Save Assignment, ele centraliza todos os arquivos que foram realizados a verificação. Notem que eu já tenho aqui, que foi do exemplo do aluno, então todos eles vão ficando aqui salvos nos itens do Save Assignment. Então você tem esse recurso aqui para poder acessá-los em determinadas situações. Você precisa, em determinado momento, demonstrar para o aluno o que foi feito, enfim. Então, são várias aplicações. E a outra opção é o Direct Submit, em que você submete os arquivos direto, como o próprio nome já sugere aqui. Então, vou acessar essa opção, Direct Submit. Percebam que a interface aqui, ele pede para você adicionar uma pasta, que não necessariamente precisa ser feito, mas você pode aqui, olha, enviar trabalho, que é onde você vai submeter qualquer tipo de documento, desde que ele seja na extensão doc, docx, que são propriamente do Word, PowerPoint apresentação fechada, né? O ODT, o RTF, que são extensões do Linux. Ou seja, todos os documentos que contêm texto, que não são imagens, certo, pessoal? O Save Assignment tem a possibilidade de procurar as referências. Então, não adianta você trazer uma imagem ou um arquivo fechado, travado, que ele não vai conseguir buscar essas referências. Pois bem, selecionei enviar arquivo, certo? Então, eu tenho algumas opções aqui que ele perguntou, olha, eu quero enviar como rascunho, ou seja, ele não adiciona o trabalho aos bancos de dados, naqueles itens do submit, né, do Save Assignment, do antiplágio. Então, se você marcar, vai simplesmente fazer a análise, mas ele não vai salvar em nenhum local aqui do Blackboard. Por verificação de plágio, ou seja, ele vai apenas adicionar o trabalho ao banco de dados, ao banco de pesquisas do Blackboard, porque uma vez que você submete esse arquivo, ele vai ficar salvo. E na sequência ele vai te perguntar, como eu quero que o antiplágio faça a verificação e eu quero que ele salve, então eu não vou marcar nenhuma dessas opções. E agora, a partir do momento, eu vou carregar o arquivo, certo? Escolher arquivo. Então, vou selecionar, vou colocar aqui o arquivo que eu selecionei e vou simplesmente enviar. A partir desse momento, ele está fazendo a verificação. Notem que a correspondência está zero, porém o relatório de originalidade está com tracinho, ou seja, ele não terminou a verificação. Com o passar do tempo, um atalho bem interessante para atualizar a página, né, para terminar a atualização, vejam, é o F5, apertei a tecla F5,
E ele já terminou, olha, deu 41% de correspondência e você tem acesso aqui ao relatório de originalidade, clicando em cima, certo? Então, vejam bem, é um pequeno trecho que ele já identificou, certo? Então, ou seja, qual a diferença do envio direto do antiplágio com a atribuição do exercício? O exercício ele está vinculado aos alunos, ou seja, você tem procedência e a indicação daquele exercício ao aluno, ok? Nesse formato aqui, que é o envio direto, não. Você simplesmente submete o arquivo para verificação, tem o resultado e ponto final. Você não tem nenhum outro tipo de ligação a esse envio ao aluno, certo? Bem, pessoal, esse foi mais um tutorial, dessa vez o de antiplágio. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que tiverem enquanto a essa utilização, entre em contato comigo através do e-mail suporte blackboard.udi@exanc.br ou no meu ramal 3291 2890. Muito obrigado, até a próxima.